Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria hoje, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 4. Você se atreverá a explorar os poderes da sua mente? Você é uma mente com um corpo. Por ser uma mente, você possui poderes místicos, poderes conhecidos e desconhecidos. Atreva-se a explorar os poderes de sua mente. Por que explorá-los? Quando você fizer as descobertas que estão à sua espera, elas podem trazer 1. Saúde física, mental e moral, felicidade e riqueza, e 2. Sucesso no campo de empreendimento escolhido, e até 3. Um meio para relacionar, usar, controlar ou harmonizar poderes conhecidos e desconhecidos. E atreva-se a investigar todas as forças não físicas situadas fora da esfera dos processos físicos conhecidos, forças que você pode usar quando aprender como aplicar. E isso não será tão difícil para você, não mais difícil do que ligar uma televisão pela primeira vez. Uma criancinha consegue sintonizar seu programa de TV favorito. Quando ela faz isso, não tem conhecimento sobre o funcionamento da estação de transmissão ou do seu aparelho receptor, tampouco da tecnologia envolvida. Mas tudo bem. Pois tudo que a criança precisa saber é como apertar o botão certo. Neste capítulo você verá como pode apertar o botão certo para conseguir o que quer da máquina elétrica mais eficaz já concebida. Embora essa máquina particular seja obra sublime do poder divino, você é dono dela. De que ela é feita? Bem, entre outras coisas, é composta por mais de 80 trilhões de células elétricas. Naturalmente, tem muitos componentes. E cada parte é, em si, um mecanismo elétrico. E uma parte é uma maravilha da elétrica. Ainda assim pesa somente 1,5 kg. Seu mecanismo consiste em mais de 10 bilhões de células que geram, recebem, registram e transmitem energia. Qual é essa sua maravilhosa máquina? Seu corpo. Você é e será o mesmo você ainda que perca um braço, um olho ou outras partes do seu corpo. E a maravilha da elétrica? Seu cérebro e seu sistema nervoso. É o mecanismo pelo qual seu corpo é controlado e por meio do qual sua mente funciona. E sua mente também tem partes. Uma é conhecida como consciente e outra como subconsciente. Elas estão em sincronia. Trabalham juntas. Os cientistas aprenderam muita coisa sobre a mente consciente. Todavia, faz menos de 100 anos que começamos a explorar o vasto território desconhecido do subconsciente, muito embora o homem primitivo usasse deliberadamente os poderes místicos do subconsciente desde o início da história humana, e ainda hoje os aborígenes da Austrália e outros povos primitivos façam isso em larga medida. Vamos começar a explorar agora. Dia após dia, em todos os sentidos, estou ficando cada vez mais rico. Vamos começar acompanhando Bill McCall, de Sydney, Austrália, em uma jornada de fracasso e derrota para o sucesso e a realização. Aos 19 anos, Bill começou um negócio próprio, couros e peles. Fracassou. Aos 21, concorreu ao Congresso Federal. E novamente fracassou. Parece que, em vez de destroçá-lo, essas e outras derrotas motivaram o jovem australiano a desenvolver insatisfação inspiradora. Então ele começou a procurar por regras do sucesso. Você vê, Bill McCall queria ficar rico e pensou que poderia encontrar as regras para a aquisição de riqueza em livros inspiradores. Portanto, ao conferir a seção de livros inspiradores da biblioteca, Bill ficou intrigado com o título Quem Pensa Enriquece. Pegou o livro emprestado e começou a ler. Leu uma vez e leu de novo. E, mesmo lendo pela terceira vez, Bill McCall foi incapaz de entender exatamente como poderia aplicar os princípios com os quais alguns dos homens mais ricos do mundo adquiriram sua fortuna. Ele nos contou. Eu estava lendo Quem Pensa Enriquece pela 4ª vez enquanto caminhava calmamente ao longo de uma rua comercial de Sydney. E então aconteceu. Aconteceu de repente. Parei diante da vitrine de um açougue e dei uma olhada. E naquela exata fração de segundo tive um lampejo de inspiração. Ele sorriu e continuou. Exclamei em voz alta, é isso. Saquei. Assustei-me com meu desabafo emocional. Uma senhora passando por ali, também. Ela parou e me olhou com espanto.
Voltei para casa com minha nova descoberta. Ele prosseguiu em tom sério. Veja, eu estava lendo o capítulo 4, intitulado Autossugestão. O subtítulo era o meio para influenciar a mente subconsciente. Lembro que, quando eu era garoto, meu pai lia em voz alta o livrinho de Emile Coué, Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Ele então olhou para Napoleão Hill e disse: Você apontou em seu livro que, se Emile Coué foi bem-sucedido em ajudar indivíduos a evitarem doenças e trazerem doentes de volta à boa saúde por meio da autossugestão consciente, a autossugestão também poderia ser usada para adquirir riqueza ou qualquer outra coisa que se pudesse desejar. Enriqueça por meio da autossugestão, essa foi minha grande descoberta. Era um conceito novo para mim. A seguir, MC Cole descreveu os princípios. Parecia que ele havia memorizado do livro. Você sabe, autossugestão consciente é a agência de controle pela qual um indivíduo pode alimentar voluntariamente sua mente subconsciente com pensamentos de natureza criativa, ou, por negligência, permitir que pensamentos de natureza destrutiva tenham um caminho de acesso ao rico jardim da sua mente. Quando lê em voz alta, 2 vezes ao dia, a declaração por escrito de seu desejo de dinheiro com emoção e atenção concentrada e se sente já na posse dele, você comunica o objeto de seu desejo diretamente para a mente subconsciente. Por meio da repetição desse procedimento, você voluntariamente cria hábitos de pensamento favoráveis a seus esforços para transformar o desejo em seu equivalente monetário. Deixe-me dizer novamente, é da máxima importância que, ao ler em voz alta a declaração de desejo por meio da qual você está se esforçando para desenvolver uma consciência de dinheiro, você leia com emoção e sentimento forte. Sua capacidade de aplicar os princípios da autossugestão dependerá em grande medida da capacidade de se concentrar em cima de um determinado desejo até que este se torne um desejo ardente. Quando cheguei em casa, sem fôlego por ter corrido, imediatamente sentei à mesa da sala e escrevi: minha meta principal definida é ficar milionário por volta de 1960. Ainda olhando para Napoleão Hill, ele continuou: Você mencionou que uma pessoa deve ser específica quanto à quantidade de dinheiro que quer e definir uma data. Eu fiz isso. O homem com quem estávamos conversando não era o jovem Bill McCall que fracassou aos 19 anos de idade. Ele ficou conhecido como o Honorável William V. McCall, o homem mais jovem a se tornar membro do Parlamento Australiano, presidente do Conselho de Administração da subsidiária da Coca-Cola em Sydney, diretor de 22 empresas familiares. E, quanto à riqueza, ele ficou milionário, tão rico quanto alguns dos homens sobre os quais leu no livro do qual obteve inspiração para explorar o poder de sua mente subconsciente com a autopersuasão. Casualmente, ele ficou milionário 4 anos antes do programado. Dia após dia, em todos os sentidos, estou ficando cada vez melhor. Observe que usamos autopersuasão como sinônimo do termo autossugestão consciente, usado por Emile Coué. McCall recordou que, quando era pequeno, seu pai tinha se beneficiado de uma grande descoberta, feita em um livro de sua época, uma descoberta que cada homem, mulher e criança podem empregar efetivamente quando a encontrarem por si mesmos. Como Bill McCall e seu pai, você também pode empregar corretamente o poder da autossugestão consciente. A autossugestão consciente foi revelada a Emile Coué porque ele se atreveu a explorar os poderes de sua mente e da mente dos outros. Antes de fazer sua grande descoberta, ele usava a hipnose para curar doenças físicas de seus pacientes. Porém, depois de fazer sua grande descoberta, que na realidade baseava-se em uma simples lei natural, ele abandonou o uso da hipnose. E como encontrou e reconheceu essa lei natural? A grande descoberta de Emile Coué foi feita quando ele encontrou a resposta para algumas perguntas que havia feito a si mesmo. Eram elas. Pergunta número 1. É a sugestão do médico ou a sugestão da mente do paciente que efetua uma cura? Resposta. Coué provou conclusivamente ser a mente do paciente que inconsciente ou conscientemente fazia a sugestão a que a mente e o corpo reagiam. Sem autossugestão, inconsciente, ou autossugestão consciente, sugestões externas não são eficazes. Pergunta número 2. Se a sugestão do médico estimula a sugestão interna do paciente, por que o paciente não consegue usar sugestões saudáveis e positivas por si mesmo? E por que não consegue abster-se de sugestões negativas prejudiciais? A resposta à segunda pergunta veio rapidamente: qualquer pessoa, mesmo uma criança, pode ser ensinada a desenvolver uma atitude mental positiva. O método é repetir afirmações positivas, tais como:
dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor. Ao longo de atitude mental positiva, você verá muitos automotivadores que pode usar para sua autopersuasão. E, se até agora você não sabe como usar a autopersuasão, vai saber antes de concluir este livro. Quando a porta da morte está prestes a se abrir. Mais de 450 mil crianças nascem fora do casamento nos Estados Unidos a cada ano, e mais de 1 milhão de adolescentes entram nas instituições penais por roubo de carros e outros crimes. Essas tragédias pessoais poderiam em muitos casos ser evitadas se a. Os pais aprendessem como empregar a sugestão corretamente, e b. Seus filhos e filhas fossem ensinadas a usar a autopersuasão espiritual de forma efetiva. Por meio do uso adequado da sugestão, esses jovens poderiam ser motivados a desenvolver padrões morais invioláveis pela autossugestão consciente. E saberiam neutralizar ou repelir as sugestões indesejáveis de seus conhecidos de forma inteligente. Claro, cada indivíduo responde à autossugestão, inconsciente, ao longo de toda a sua vida com mais frequência do que a autossugestão consciente. Em tais casos, ele responde ao hábito e ao impulso interior do subconsciente. Quando um homem com AMP é confrontado por um problema pessoal sério, automotivadores fulguram do subconsciente para o consciente para ajudá-lo. Isso é especialmente verdadeiro em momentos de emergência, especialmente quando a porta da morte está prestes a se abrir. Foi esse o caso de Ralph Webner, de Toowoomba, Queensland, Austrália, um dos nossos alunos do curso AMP, A Ciência do Sucesso. Era 1h30 da manhã. Em um pequeno quarto de hospital, 2 freiras enfermeiras mantinham vigília ao lado do corpo de Ralph. Às 4h30 daquela tarde, uma chamada de emergência fora feita à sua família a fim de que corresse para o hospital. Quando chegaram, Ralph estava em estado de coma, resultado de um ataque cardíaco grave. A família agora estava no corredor, cada um se preocupando ou rezando à sua própria maneira especial. No quarto com iluminação tênue, 2 freiras enfermeiras trabalhavam ansiosamente, uma em cada pulso, tentando sentir a pulsação. Como Ralph não saíra do coma durante todo esse período de 6 horas e o médico fizera tudo o que podia, este havia saído do quarto. Tinha ido visitar um de seus outros pacientes do hospital que também estava em estado crítico. Ralph não conseguia se mover, falar ou sentir nada. Todavia, conseguia ouvir as vozes das enfermeiras. Em algumas partes desse período, ele pôde pensar claramente. Ouviu uma freira afirmar em tom agitado: "Ele não está respirando. Consegue pegar uma batida?" A resposta foi: "Não." Ele ouviu a pergunta e a resposta repetidas vezes. "Consegue pegar uma batida agora?" "Não." "Estou bem", pensou, "mas devo dizer a elas. Tenho que dizer a elas de alguma forma." Ao mesmo tempo, estava se divertindo ao ver as enfermeiras enganadas daquela forma. Ele pensava: "Eu estou bem. Não vou morrer. Mas como posso dizer a elas?" E então lembrou do automotivador que tinha aprendido: "Você pode fazer-se acreditar que pode." Ele tentou abrir os olhos, mas parecia que, quanto mais tentava, mais fracassava. As pálpebras não respondiam ao comando de sua vontade. Tentou mover o braço, a perna, a cabeça, mas não conseguia sentir absolutamente nenhuma reação. Na verdade, não sentia nada. Tentou abrir seus olhos outra vez e mais outra, até que finalmente ouviu as palavras: "Eu vi uma pálpebra tremer, ele ainda está aí." "Não senti medo", diz Ralph, "e ainda acho que foi muito divertido." Periodicamente uma enfermeira me chamava: "Você está aí, Sr. Webner? Você está aí?" Eu tentava responder a isso movendo minha pálpebra para dizer que estava tudo bem, eu ainda estava ali. Isso continuou por um tempo considerável até que, por meio de esforço constante, Ralph finalmente foi capaz de abrir depois ambos os olhos. Foi aí que o médico dele voltou. Com persistência e habilidade maravilhosas, médico e enfermeiras trouxeram-no de volta à vida. Persuasores ocultos. Mas a autossugestão, você pode fazer-se acreditar que pode, que havia memorizado no curso AMP, A Ciência do Sucesso, ajudou a resgatar Webner quando ele estava às portas da morte. Os livros que lemos e os pensamentos que temos afetam nossa mente subconsciente. Mas também há forças invisíveis com efeitos poderosos semelhantes, embora subliminares, abaixo do reino da consciência.
Essas forças invisíveis podem ser de causas físicas conhecidas ou fontes desconhecidas. Antes de discutir o desconhecido, vamos ilustrar com um exemplo de conhecimento comum desde a publicação de Hidden Persuaders por Vance Packard. A história apareceu pela primeira vez em jornais norte-americanos e mais tarde foi publicada em revistas. Vamos considerar uma reportagem que apareceu em uma destacada revista nacional sobre o tema da propaganda subliminar. A reportagem narra um experimento conduzido em um cinema de Nova Jersey onde as mensagens de publicidade piscaram tão rapidamente na tela que os espectadores não as perceberam conscientemente. Durante um período de 6 semanas, mais de 40.000 pessoas tornaram-se alvo desse teste sem saber, enquanto frequentavam o cinema. Projetadas na tela por um processo especial que as tornavam invisíveis a olho nu, havia 2 mensagens publicitárias relativas a produtos disponíveis no saguão do cinema. Ao final das 6 semanas, os resultados foram tabulados. As vendas de um dos produtos tinham subido mais de 50%, enquanto as vendas do outro produto subiram quase 20%. O inventor do processo explicou que, embora as mensagens fossem invisíveis, ainda assim produziam efeito em muita gente na plateia por causa da capacidade da mente subconsciente de absorver impressões demasiado fugazes para serem registradas conscientemente. Quando essa história apareceu na imprensa, o público ficou horrorizado pela tentativa de canalizar nossos hábitos de pensamento, nossas decisões de compra e nossos processos de pensamento com o uso da sugestão subliminar. As pessoas ficaram com medo. Temiam a lavagem cerebral na sua forma mais sutil. Contudo, para nós, é espantoso que ninguém tenha adotado a abordagem de AMP. A sugestão subliminar também pode ser empregada para objetivos desejáveis. Todo mundo sabe ser possível usar o poder para o mal ou para o bem, dependendo de como é direcionado. Já que a experiência comprovou seu intento, não é preciso muita imaginação para ver quais seriam os resultados benéficos para os espectadores caso os seguintes automotivadores piscassem em uma tela de cinema. Deus é sempre um bom Deus. Dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, você está ficando cada vez melhor. Tenha coragem de enfrentar a verdade. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm uma atitude mental positiva. Você pode fazer-se acreditar que pode. Isso seria uma abordagem de AMP desde, é claro, que o consentimento do público fosse obtido com antecedência. Outro caso de uma força física conhecida que afeta a mente subconsciente pode ser mostrado pelo efeito do radar em navegadores. Por que o Andrea Doria e o Vauchen afundaram? O Andrea Doria, capitaneado por Pierre Clamay, e o Estocolmo, sob o capitão H.G. Nordenson, colidiram a cerca de 50 milhas da ilha de Nantucket em 26 de julho de 1956, 50 pessoas morreram. O Andrea Doria foi avistado pelo operador de radar do Estocolmo quando estavam distantes 10 milhas um do outro. O navio de luxo Santa Rosa, da Grace Line, sob o capitão Frank S. Civic, colidiu com o petroleiro Vauchen em 26 de março de 1959, 22 milhas ao largo da costa de Nova Jersey. 4 tripulantes foram mortos. O segundo imediato Walter Wells, operador de radar do Santa Rosa, alegou ter feito 2 plotagens do curso do petroleiro Vauchen. Nenhuma explicação satisfatória sobre a verdadeira causa dessas colisões resultou das investigações em ambos os casos. As ondas dos instrumentos de radar poderiam ser a verdadeira causa? Talvez Sidney A. Schneider tenha a resposta. Como um jovem adolescente, Sidney A. Schneider, de Soquie, Illinois, interessou-se por hipnotismo quando observou seu irmão mais velho, um estudante universitário, colocar sua primeira cobaia sob hipnose com sucesso. Sidney tornou-se um hipnotizador perito. Durante sua carreira profissional, tornou-se operador de rádio e engenheiro eletrônico. Na Segunda Guerra Mundial, Sidney Schneider foi uma parte vital do sistema conhecido como informação, amigo ou inimigo, IFF, Information, Friend or Foe. Seu trabalho era certificar-se de que cada navio que saísse dos Estados Unidos estivesse equipado com radar. Ele notou que os operadores de radar às vezes entravam em transe. Eles não sabiam que haviam estado em transe quando saíam daquele estado. Por causa de seu conhecimento de hipnose e eletrônica, Schneider concluiu que a atenção fixa dos funcionários navais ocorria quando as ondas da máquina de radar sincronizavam-se com as ondas cerebrais do operador.
Com base nessa teoria, ele mudou as ondas do instrumento de radar e eliminou a recorrência dos transes. Sidney Schneider contou-nos que converteu suas conclusões sobre o princípio que colocava os marinheiros operadores de radar em transe no sincronizador de ondas cerebrais, uma máquina inventada por ele depois da guerra. O que é o sincronizador de ondas cerebrais? É um instrumento eletrônico projetado para induzir a vários níveis de hipnose por estimulação subliminar e fótica, pela luz, das ondas cerebrais. O instrumento pode ser usado sozinho ou combinado com uma gravação de sugestões verbais do terapeuta. Não são colocadas conexões físicas ou acessórios no paciente. Obtém-se resultados a qualquer distância em que a luz da máquina seja visível. O aparelho induz a níveis hipnóticos leves e profundos em mais de 90% dos indivíduos no tempo médio de 3 minutos. Em um experimento com o sincronizador de ondas cerebrais, nenhuma das pessoas envolvidas foi informada sobre a máquina ou o que ela poderia fazer. Nem foi dito que elas eram objetos de um experimento. Ainda assim, 30% delas foram hipnotizadas em diversos graus, variando de estados leves a profundos. Porque como o sincronizador de ondas cerebrais funciona, perguntamos. É como um transmissor de televisão, disse Schneider. O cérebro humano produz pulsos, ondas, de eletricidade em várias faixas de frequência. Esse conhecimento foi aplicado no campo da medicina a partir de 1929 e na invenção do eletroencefalógrafo, comumente conhecido como máquina de EEG, um aparelho para gravação de ondas cerebrais. Minha máquina funciona de modo muito parecido com um sistema de televisão, continuou Schneider. A razão pela qual a imagem no seu aparelho receptor não oscila para cima ou para baixo é que os impulsos gerados dentro do aparelho sincronizam-se com os impulsos correspondentes gerados pela estação transmissora de televisão. O receptor é forçado a operar a uma taxa controlada pelo transmissor, e a imagem deve obedecer. Como o transmissor de uma estação de televisão, o sincronizador de ondas cerebrais também produz pulsos de sincronização. E, por meio da estimulação fótica, as ondas enviadas pelo sincronizador também fazem a frequência das ondas cerebrais entrarem naquele pulso. Nesse ponto, a hipnose pode ser alcançada. Simplesmente compare seu cérebro a um aparelho receptor e o sincronizador de ondas cerebrais a um transmissor de televisão. E você vai ver, ao continuar a ler, que, além de comparar o cérebro a um aparelho receptor, você pode compará-lo a um transmissor de televisão também. Pouco conhecimento torna-se uma coisa perigosa. Acabamos de explorar algumas forças invisíveis de causas físicas conhecidas. Agora vamos avançar ainda mais no reino do desconhecido, o eletrizante campo dos fenômenos psíquicos, tais como 1. PES, percepção extrasensorial, consciência de, ou reação a, um evento ou influência externos não apreendidos pelos meios sensoriais. Aqui estão incluídos a. Telepatia, transferência de pensamento. B. Clarividência, o poder de discernir objetos que não estão presentes para os sentidos. C. Precognição, ver o futuro. D. Pós-cognição, ver o passado. 2. Psicocinese, o efeito da mente sobre um objeto. Agora vamos ser realistas e manter os pés firmes no chão. Vamos explorar o desconhecido com bom senso. Você estará em perigo a menos que use uma boa lógica e evite juntar teias de aranha em seu pensamento. Os fatos devem ser suas pedras para pisar sobre o rio da dúvida. Portanto, deixe um guia experiente conduzi-lo ao longo de caminhos seguros. E vamos apresentar a você um guia assim. Mas, antes, vamos falar sobre o passado. O famoso livro de Thomas J. Hudson, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, tornou-se um best-seller quando publicado, em 1893. Hoje o livro é publicado em brochura nos Estados Unidos pela Kissinger Publishing, Whitefish, Montana. A obra contém muitas histórias eletrizantes de experiências psíquicas relatadas. A imaginação de dezenas de milhares de pessoas que leram esse livro foi estimulada. Algumas estavam prontas. Outras não. Dali em diante, o interesse público pelos fenômenos psíquicos fez rápido progresso. Mas muitas pessoas, não preparadas de modo adequado, causaram danos a si mesmas, tornando-se desequilibradas. Embora tivessem muito pouco conhecimento sobre os poderes psíquicos, a novidade e o interesse quase que irresistível pelo assunto gerou um frenesi em certas pessoas.
Há uma tendência perceptível em algumas pessoas não devidamente instruídas e maduras em seu pensamento e não muito bem ajustadas emocionalmente de ficarem fascinadas com esse estudo intrigante. É fácil entender por que tantos líderes religiosos, cientistas e pessoas responsáveis pelo bem-estar do povo consideraram o estudo de fenômenos psíquicos um anátema. 1. A imaginação corria desenfreada e ameaçava a sanidade do povo. 2. Fatos e ficção pareciam indistinguíveis. 3. Hipnotismo por amadores e artistas de variedades, assim como as trapaças e fraudes praticadas por faquires, médiuns e charlatães abusavam da mente do público. 4. Princípios religiosos básicos foram retorcidos em uma direção que levava ao mal. Qualquer coisa associada a fenômenos psíquicos tornou-se repelente. Virou tabu. Apesar dos perigos, tabus e ostracismo social ou profissional, havia homens corajosos, honrados e de bom senso que tiveram a coragem de explorar em busca da verdade. Mas coube a longa e corajosa luta do Dr. Joseph Banks Heaney, que trabalhou na Universidade Duke, inspirado e assistido pela esposa, a doutora Louisa E. Heaney, para revestir o estudo de fenômenos psíquicos de respeitabilidade. Isso graças ao caráter impecável de Heaney e seus 30 anos de experimentos controlados de laboratório com base em leis matemáticas. Sua tarefa era difícil, pois os fenômenos psíquicos espontâneos não são aptos a ocorrer em um laboratório. Tais fenômenos ocorrem quando menos se espera e geralmente quando uma pessoa está sob maior pressão emocional ou possuída de um desejo obsessivo intensificado, muitas vezes simultaneamente à morte de um ente querido. Westinghouse investe em comunicação extrasensorial. É evidente que, hoje em dia, qualquer escritor sobre o assunto dos fenômenos psíquicos se empenha em ter a proteção de uma parte do manto de respeitabilidade de Heaney, referindo-se a ele e à Universidade Duke para tornar suas próprias teorias digestíveis. Não somos exceção. Sugerimos com insistência que, se você tiver interesse em ir além, leia The Rite of the Mind e os outros livros dos quais Heaney é autor ou coautor. Nossa recomendação: deixe Joseph Banks Heaney ser seu guia. E quanto êxito teve o trabalho de Heaney em quebrar a resistência à investigação e crença nos estranhos poderes da mente? Um teste justo, nos parece, reside no fato de que empresários pragmáticos ficaram convencidos e estão fazendo experiências próprias. Em uma entrevista, o Dr. Peter Acastruccio, diretor do Instituto de Astronáutica Westinghouse, confirmou que os cientistas da Westinghouse estão engajados em pesquisas para encontrar meios de usar a telepatia e a clarividência na comunicação de longa distância. Castruccio também manteve longo contato com Heaney antes da decisão de se envolver nessa grande experiência. E a busca de formas e meios de aproveitar a telepatia e a clarividência e torná-las comercialmente viáveis será bem-sucedida? Deixe-nos responder da seguinte maneira: não faz muito tempo, as pessoas zombavam de ideias que eram inacreditáveis para elas na época, mas hoje são aceitas sem questionamento. A transformação de matéria em energia e de energia em matéria, b. A cisão do átomo, c. Os satélites artificiais, d. A força de jato, ou, e. Artigos do cotidiano, como a televisão. E o computador eletrônico projetado a partir do computador humano, o cérebro e o sistema nervoso? Cada um desses foi concebido, acreditado e alcançado pelo homem com a AMP. Máquinas que operam à velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Máquinas que podem calcular 40.000 operações aritméticas por segundo, detectar e corrigir seus próprios erros. Máquinas que se tornaram realidade porque o homem as construiu em circuitos elétricos que, em muitos aspectos, funcionam como a atividade elétrica conhecida do sistema nervoso do nosso próprio corpo físico. Nossa resposta: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, a mente do homem pode alcançar com a AMP. Mas nenhuma máquina ou invenção do homem é tão maravilhosa como o seu próprio e magnífico computador, seu cérebro e seu sistema nervoso, com o poder de atividade elétrica. O homem é mais do que um corpo com um cérebro. Você é uma mente com um corpo, uma mente possuidora de, e também afetada por, poderes conhecidos e desconhecidos. Uma mente composta por duas partes, consciente e subconsciente. Aqui, realçamos principalmente o conceito da mente subconsciente, seus poderes e as forças conhecidas e desconhecidas que a afetam. Mas e quanto à mente consciente? Ela é igualmente importante. E você vai ler sobre isso no próximo capítulo, intitulado E algo mais.
Agora, se a sua reação à leitura não lhe proporcionou uma visão sobre como você pode apertar o botão certo para conseguir o que quer da máquina que possui, atreva-se a explorar os poderes de sua mente. Guie-se pelo piloto no 4. E algo mais. Piloto número 4. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Você é uma mente com um corpo. Seu corpo é uma máquina elétrica. Seu cérebro é um mecanismo que é uma maravilha elétrica. 2. Sua mente possui duas partes, consciente e subconsciente. Elas trabalham juntas. 3. Autossugestão consciente e autopersuasão são sinônimos e contrastam com a palavra autossugestão, uma atividade inconsciente. A autossugestão envia mensagens do subconsciente para a mente consciente, bem como para partes do corpo, de forma automática. A mente subconsciente é a sede do hábito, da memória, dos padrões de conduta invioláveis, etc. 4. Dia após dia, em todos os aspectos, estou ficando cada vez melhor. Autoafirmações repetidas com frequência, rapidez e emoção afetam a mente subconsciente e a fazem reagir. Bill McCall adquiriu riqueza pela utilização da autopersuasão. 5. A grande descoberta de Cole foi: você pode usar sugestões saudáveis e positivas para ajudar a si mesmo. E também pode abster-se de sugestões negativas e prejudiciais. 6. Aprenda a usar a sugestão adequada para influenciar os outros. Aprenda a empregar a autossugestão consciente correta. Quando fizer isso, você pode ter saúde física, mental e moral, felicidade e sucesso. 7. Você pode fazer se tiver a AMP e acreditar que pode. 8. Persuasores ocultos. Utilize a abordagem da AMP. 9. Seu cérebro emite energia sob a forma de ondas cerebrais. E essa energia é o poder que pode afetar outra pessoa ou um objeto. 10. Pouco conhecimento pode ser uma coisa perigosa. Atreva-se a explorar os poderes de sua mente. Quando você entrar no perigoso território inexplorado dos fenômenos psíquicos, deixe Joseph Banks Rini ser o seu guia. Dia após dia, em todos os sentidos, pela graça de Deus, estou ficando cada vez melhor por meio da AMP. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.